A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Neste versículo o Senhor vai falar contigo, palavra direcionada direto do trono de Deus. Gênesis 24, capítulo 24, eu vou estar lendo aqui o versículo 62 seguinte, que nos fala assim, ó. Ora, Isaac vinha a caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra de Sul. E Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac, e se lançou-se do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas. Isaac trouxe-na para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou Rebeca, e foi-lhe por esposa, e amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor por esses versículos que eu li. Amados irmãos, nós vamos ver aqui que Abraão dá um direcionamento para um dos seus servos acerca de que ele fosse na sua parentela, na sua terra, para pegar uma esposa para o seu filho, porque ele não queria que o filho casasse com um povo que desagradasse a Deus. E ali, assim, o servo o fez. E ele vai ao encontro de Rebeca. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender aqui, amados irmãos, que nesse texto, Deus nos conta algo tremendo, e que é relacionado com o direcionamento de Deus e com oração. Nós vamos ver que ele sai ao encontro, mas ele faz uma oração. E quando ele faz essa oração, ele diz para o Senhor que a moça que seria do agrado de Deus para que ele levasse para se casar com Isaac, seria a moça que quando ele pedisse água, e ela não desse somente água a ele, mas que prontamente também desse água para os camelos. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto nos conta e narra desse jeito. Foi assim que aconteceu. Quando ele pediu água a ela, ela automaticamente falou assim: Pode beber, meu senhor. Acho que também, né? Vou dar água para os camelos. Estou aqui parafraseando. E ela fez. Deu água para ele e deu água para os camelos. E ali nessa conversa, ela leva ele para a casa do seu pai. Ali se apresenta. E ele abre toda a situação, dizendo que está ali para levar uma esposa para o seu senhor, Isaac, amando de seu pai Abraão. E assim tudo se encaixa e eles entendem que Deus está no negócio por causa da oração. Porque quando ele orava, ele nem terminou de orar, a Rebeca apareceu ali no poço. E fez exatamente do jeito que ele tinha pedido para o Senhor. Porque o nosso Deus faz exatamente como nós oramos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos ver que o trabalhar de Deus fez todas as coisas se encaixarem como era para ser. A ponto de que quando chegou pela manhã, que ele passou a noite ali, eles perguntaram a ela: Bom, vamos perguntar o que ela quer. E você vai com ele? Não, eu irei. Porque quando Deus ele determina algo sobre a nossa vida, ou quando as coisas estão direcionadas pelo Senhor, tudo dá certo, irmãos. Tudo se encaminha, tudo se encaixa, há um consentimento, há uma aprovação, os espíritos vão se testificando e assim é bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que ele leva ela. Mas o moço na qual ela estava sendo levada, que era Isaac, também era um homem, um rapaz de oração, porque era filho de Abraão, né? Não tinha nem como ser diferente, porque Abraão era um homem de oração, era um homem que buscava Deus, era um homem que ouvia a voz de Deus. Tudo isso porque tinha intimidade, tinha aliança com o Senhor. Então, para nós não é surpresa esse rapaz estar ali no campo orando. E é o que o texto diz: Isaac saíra a orar no campo. Louvado seja Deus. Quando ele estava orando ao longe, ele viu ela. E assim como ela também viu ele. E perguntou: Quem que é? Aí ele responde: É o meu Senhor. E o texto diz que ambos se gostaram, né? Ele tomou ela como esposa e a amou. Então Deus preparou, Deus abençoou esse relacionamento. E
algo tremendo aqui que Deus fez. Ele tinha perdido a sua mãe. Ele estava balançado, ele estava ferido, ele estava se sentindo, vamos dizer assim, o texto não fala disso, mas eu creio que perdido sem a mãe. Porque uma mãe, dentro de uma casa, é tudo. Uma mãe é um alicerce, é um sustento, é um travesseiro, é aquela que nos ajuda, nos apoia. Então, essa esposa que Deus trouxe a ele, que Deus preparou, serviu não só como esposa, mas também alguém que consolou, que abraçou ele neste momento difícil. Amados irmãos, o que eu quero dizer aqui com essa palavra? Louvado seja Deus. É que em tudo que formos fazer, é necessário orar. É necessário pedirmos as bênçãos do Senhor. É necessário pedirmos permissão para o Senhor. É necessário, por que não, fazer prova do Senhor, assim como esse servo fez. Ele disse: olha, eu quero, como confirmação da tua parte, Pai, é que se essa moça me der água e também dar água para os camelos, é um sinal de que é ela que o Senhor quer para Isaac. E assim sucedeu. Então, essa palavra é para você que está precisando de um direcionamento do Senhor. E o direcionamento de Deus para você nesta noite é: ore, fale comigo e faça assim um teste. Aleluia. Só que, irmãos, vou falar algo aqui que eu não sei se os irmãos já fazem, mas eu faço assim. Quando eu quero resposta do Senhor, eu não oro para o mundo espiritual ouvir. É eu e Deus, eu e o Senhor, ali em pensamento. Eu falo: Senhor, é assim que eu quero, é desse jeito. Se o Senhor fizer assim, eu vou entender. Se o Senhor falar assim, eu vou saber. Porque a oração não foi jogada no mundo espiritual. Para que é importante fazer isso, irmãos, nesses tempos que estamos vivendo? Para que o adversário não venha usar ninguém que é usado por ele para poder trazer engano para a sua vida. Então faça você uma aliança com o Senhor, um propósito com o Senhor, por que não um combinado, assim como Jacó fez. Ele fez um teste. Então, Deus, com essa palavra, está dizendo: faça um teste, para que eu possa estar aí te direcionando dentro dessa situação na qual você não vê saída, na qual você tem dúvidas, porque ele tinha dúvidas de errar. Ele tinha medo de levar qualquer mulher. Ele queria levar a certa, aquela que agradasse o pai, mas também que agradasse a Deus. E assim aconteceu. E nós temos que ter esse cuidado em pensar em agradar ao Senhor e, antes de qualquer coisa, orarmos. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, um excelente descanso. Não se esqueçam de curtir, irmãos. Não se esqueçam de comentar e também compartilhar essa palavra. Abençoa mais alguém.